Aí, ó, tá gravando. Agora a gente tem certeza, tá gravando, certo? Agora tá gravando já. Então vamos lá. Olá, meus amigos, mais um episódio aqui. Terceiro episódio, terceiro negativo, né? Como eu costumo aí, sei lá, numerar os episódios. Episódio passado, vocês ouviram que eu tava cozinhando. É simplesmente meme isso, eu tava até. Inclusive, o terceiro não. O episódio passado, eu estou gravando exatamente no mesmo local, que é aqui na sala, sentado, só que eu tô encolhido. Tá meio frio aqui, né? Só que no segundo episódio, eu tava gravando enquanto cozinhava, porque eu deixei lá na Airfryer um negócio e também deixei no fogão. Aí vocês ouviram um barulho de panela, o que era totalmente meme, porque eu tinha que trabalhar no instante, então, enfim. Ah, eu estou aqui hoje com o Mirai, justamente aquela pessoa que eu citei no começo do podcast passado, no episódio anterior. E ele justamente é aquele quem se voluntariou a editar. Então, novamente, meus agradecimentos, Mirai, e pode se apresentar aí, ou sei lá, fazer alguma saudação. Muito obrigado. Eu queria mandar um Manauê para os ouvintes. Opa! Não, justamente justamente nesse episódio que vai ser tão icônico, né, quanto esse Anauê aí e é o Brasil, né? Eu já começo o nacionalismo, né, cara, desde o início. Já começa o nacionalismo. Primeiro que, vamos lá, a gente tá numa sexta-feira, porque para mim parece sábado. A gente tá numa Parece sexta-feira, que dia é hoje? É dia 21. Hoje é dia 21, justamente dia de Tiradentes. Hoje é sexta-feira, feriado, não trabalho, por isso que a gente tá tranquilo aqui, a gente tá muito de boa. E é justamente feriado de um cara canalha que eu não curto, já que a gente vai falar do Brasil, né? Que é o Tiradentes, dia do Tiradentes, né? Já vamos começar assim, né? Porém, por que a gente está gravando esse episódio? Porque eu estou. Porque a gente vai começar com um certo tipo de nacionalismo. É porque hoje é dia de Tiradentes, mas amanhã, sábado, meus amigos, sábado é dia do descobrimento do Brasil. É justamente o dia do, sei lá, supranacionalismo brasileiro. Não sei nem se fez sentido o que eu falei. Então, a gente está gravando isso na sexta, justamente para postar amanhã, que vai ser o dia magno aí pra gente, que é do descobrimento do Brasil, e o episódio de hoje a gente vai tratar justamente desse tema. Quer dizer, eu não sei se eu posso dizer eu posso dizer sim em certa medida, porque eu disse que traria convidado e com certeza um dos primeiros convidados seria o Mirai. Mirai é o convidado de hoje justamente porque o assunto que eu vou tratar hoje, que é o descobrimento do Brasil, o Brasil no geral, justamente essa parte do descobrimento em específico, ele não tem nada a ver com isso. Eu acho que o Mirai ele não se liga muito nesses assuntos, apesar dele gostar muito do Brasil. Quer dizer, eu acho que não gosta do Brasil. eu curto, não gosto do Brasil. Eu curto, odeio o Você Brasil. gosta do Brasil? Você gosta do Brasil, Mirai? Ah, cara, depende, né? Acho que já foi um país melhor, né? Eu acho que eu seria mais nacionalista se tivesse nascido nos anos 50, anos 40. Era no passado era tudo melhor, né, Mirai? Bom era É dos anos sempre assim. 70. É, É, não é você que fez uma dissertação, alguma coisa aí, você escreveu uma tese, não sei, sobre nacionalismo? Não, quer dizer, não, hã? foi um texto, cara, para o Hum, vestibular da UNB. Aí, nossa, fala tipo aí. assim, aqui no Brasil a gente tem um lance que é assim: você entrar na universidade Hum, pública aqui, eles têm um avaliativo chamado PATS. Acho que é Programa de Avaliação Seriado. E, tipo, sim, sim. durante os 3 anos do ensino médio, a gente faz uma prova. Cada prova tem as matérias que você já conhece, né? Física, matemática, química, etc. E uma redação, né? A redação foi o que te faz sentir brasileiro, cara. Aí, Esse é o tema. Esse é o esse foi tema, o o que te tema. faz sentir como brasileiro. Você chegou a comentar comigo. Por isso que eu perguntei do nacionalismo, mas continua aí. Aí, bicho, eu só falei que, não, sentir brasileiro é o seguinte, é viver em desgraça, né? Economia todo dia piorando. Todo dia escândalo de corrupção diferente. Insegurança. Cara, cara nilista brasileiro aí. Nacionalista nilista. Não, teve Cara, esperança ainda, mas mas sei lá, cara. Enfim, então acho que você tem uma certa autoridade aí para falar o que é bom do Brasil. Não sei, vou ver agora, né? Então, gostando ou não, Mirai, do Brasil,
eu convidei ele justamente porque eu acho que ele não tem tanta inclinação ao estudo das raízes do Brasil, embora ele possa se interessar em alguma temática ou outra, mas eu acho que não no total, pelo menos não do jeito que eu fiz, e geralmente um pessoal que faz aí da bolha. Então, ah, como ele não é uma pessoa ligada a esse estudo do Brasil profundo, eu chamei uma pessoa que não tinha nada a ver com isso, porque caso uma pessoa que esteja ouvindo aí, o ouvinte, né, esteja ouvindo isso, queira ter alguma pergunta, ou sei lá, queira, tem alguma dúvida, com certeza vai ter, ele pode se identificar justamente com o Mirai, porque o Mirai, eu chamei ele justamente para fazer perguntas, caso, ou fazer alguma reflexão, né, complementar alguma coisa que provavelmente alguém comum, que não seja ligado com o assunto, com o discurso, faria. Então eu chamei uma pessoa, de certo modo, aleatória para, sei lá, contribuir de algum modo aqui. Melhor do que se eu pegasse alguém que já entendesse, alguém técnico, né, já nisso. Alguém que eu conhecesse que domina bem o assunto, e ficaria algo extremamente, sei lá, cara, a gente estaria falando entre dois interlocutores aqui que só nós entendemos o que a gente está falando e ninguém mais iria entender. Então, eu peguei uma pessoa mais simples. Esse é o motivo de o Mirai estar aqui. Então, sinta-se lisonjeado 2 vezes, Mirai, por estar aqui, nesse episódio. Então, vamos Rapaz, começar. Então. Oi? são muitas honras, né? São muitas honras. Então, vamos lá. E, ó, lembrando que é aquilo que eu disse, você pode fazer perguntas, sei lá, qualquer coisa. Eu vou ficar falando aqui, boa parte eu vou falar, mas você pode complementar, fazer perguntas, qualquer coisa em torno do que eu falar, do que eu vou falar. Eu fiz algumas anotações, não anotações, nossa, coisa do tipo, não fiz nada disso. Eu só anotei uns tópicos aqui e eu vou me guiando por isso. Então, eu creio que eu não vou me perder, só que ao mesmo tempo eu vou improvisar boa parte do que eu estou fazendo aqui, porque eu realmente não sou de preparar muita coisa. Eu gosto de falar o que sai da minha mente, do que eu absorvi, do que adquiri, e eu acho que eu me viro assim. Então não vai esperando aí uma coisa totalmente também técnica, como eu bem não desejo fazer. Então vamos iniciar. Amanhã, dia 22, quer dizer, amanhã não, hoje, você vai estar ouvindo no Descobrimento. Hoje, né, Descobrimento do Brasil, Descobrimento do Brasil, que é um dia tão importante para todo brasileiro e que para mim tem uma especial, não sei, ele é especial para mim, o dia do descobrimento. Não só pelo fato de eu ser literalmente o Brasil, né, não só esse fato, mas pelo fato também de eu ter começado a gostar mais do Brasil, de ter buscado mais esse patriotismo, de buscar a história do Brasil, estudar, justamente pelo descobrimento. Tudo começou assim. É válido dizer que antes eu era bem progressista, assim, ou pelo menos um norme politicamente dizendo, né? Porque eu tinha aquelas pautas mais, não, vamos ajudar todo mundo, a gente tem que ajudar as minorias, não sei o quê. Mas conforme eu fui me politizando mais, eu fui entrando num lado mais à direita, assim, alternativa, mas eu entrei nessa parte do libertarianismo, o ANCAP, principalmente. Eu cheguei no anarcapitalismo, mas eu era daquele anarcapitalismo mais ateísta, kantiano, eu via muito Rafael Lima, então já era pelo menos não uma aula que eu tenho, uma ala do capitalismo que eu tenho respeito hoje em dia. Eu não tenho. Eu tenho por uma linha mais coboziana e por aí vai. Por exemplo, o pessoal aí do Bitcoinheiros, o pessoal aí do Renato 38, cara, eu tenho um grande respeito por eles. Esses tipos de libertários aí são sensacional. Mas esses outros 38, tipos eu não. Oi? 38 é o vidente, né, cara? Pois Ele é, não teve cara. no podcast do Petri, não foi uma coisa assim. Sim, não, ele foi do Monarca. Não sei se apareceu no Petri. Então ele apareceu no Se Petri apare... também. Acho que depois que ele apareceu no é, Monark, eu acho. mas ele apareceu no A Deriva? Uma deriva, uma deriva. Caraca, esse eu não vi. Eu vi o do Monark, no Rumble. Que olha que eu não gosto de assistir o Flow. Não mais. Mano, esse Monark e o Flow são diferentes, né? Agora, né? São Parece que o Monark diferentes. foi cancelado por ter dito verdades, né?
Felizmente. É o nosso símbolo máximo aí de dissidência. E então é isso. Esse pessoal aí da anarcocapitalista, ou melhor dizendo, libertários, que tem uma linha muito mais moralista, acredita num direito natural, esses eu tenho muito respeito. Né? Então, mas enfim, conforme eu fui me politizando cada vez mais, eu conheci essa. Eu deixei de ser libertário, sei lá, eu me cansei, né? Eu me cansei. Eu também deixei de ser ateu na época, quer dizer, agnóstico, e acabei me aproximando a uma direita mais conservadora, né? Então, cheguei pelo menos ter passos ali no neoconservadorismo, mas não exatamente nele. Isso porque eu estava consumindo coisas da Brasil Paralelo, quem diria, né? Então, a partir da Brasil Paralelo foi minha grande mudança, assim. Não é que eles me pilaram nem nada do tipo. Pelo contrário. Eles só me trouxeram o discurso, não, o assunto, né? E que, pelo meu próprio interesse, fui pesquisando cada vez mais. E conforme eu ia assistindo a Brasil Paralelo, foi num tempo onde eu tinha deixado o ensino médio. Não é que eu posso explicar isso em outros episódios, que eu deixei o ensino médio durante um tempo. Quando eu deixei o ensino médio, eu continuei pesquisando, estudando coisas do meu interesse, não assuntos da escola, ou seja, eu não me auto-eduquei dentro de casa, eu só pesquisei assuntos do meu interesse. E quando eu não estava no ensino médio, ao mesmo tempo eu assistia a Brasil Paralelo, mas teve um tempo onde eu tentei retornar ao colégio. E só durou um pouco tempo. E a matéria que aparecia no ensino médio era uma matéria que estava relacionada com a história do Brasil. A matéria de português, história, estava tudo explicando sobre o Brasil. Então, eu estava assistindo o Brasil Paralelo. A escola que eu estava tentando voltar e depois sair, de qualquer modo, estava apresentando sobre o Brasil. Eu já estava me interessando sobre a questão do Brasil. Então, eu me interessei totalmente nisso. E uma das atividades que teve lá, é, em português, por incrível que pareça, se tratava do descobrimento. Porque a gente estava analisando um período artístico do Brasil que era. É quinhentismo que fala? Eu não tenho certeza. Eu acho que é quinhentismo que fala sobre. Eu não sei se quinhentismo é propriamente brasileiro ou propriamente do descobrimento brasileiro, que tem a ver com os portugueses, só que no Brasil. O quinhentismo, eu acho que ele é bem no início mesmo, ele quando descobre o Brasil, né? Inclusive, eu acho que a casa de Pedro Vaz de Caminha faz parte do quinhentismo. Não Eu sei. acho que eu acho que é quinhentismo um nome mesmo. Se não, eu estou enganado com outro nome. Arcadismo eu sei que é depois. É, deixa eu ver. Não, o Hum, quinhentismo ele é o primeiro movimento literário brasileiro, eu acho. então, Eu acho com que pesquisa. certeza é isso. O quinhentismo é com certeza, pelo menos no Brasil, é esse movimento artístico que estavam falando lá quando eu estava estudando. E pelo menos os argumentos que eu vi na matéria estava dizendo assim, que o primeiro movimento estético brasileiro, artístico, não foi propriamente brasileiro porque era feito por portugueses, né? E o que é fato, assim, né? Mas, enfim, aí a gente estava estudando lá quinhentismo, provavelmente quinhentismo, e tinha figuras interessantes ali, né, no quinhentismo. Um deles, o próprio padre José de Anchieta, São José de Anchieta, que é santo já, mas o que me pegou mesmo foi a carta de Pero Vaz de Caminha, que esse daí já é manjado, conhecido, mas a carta de Pero Vaz de Caminha é justamente o testamento feito pelo um dos, como é que diz, pessoas que está dentro da comitiva de expedição marítima e tem que testemunhar coisas, é escrivão, né? Ele era escrivão, Pero Vaz de Caminha era escrivão e ele documentou um testamento muito importante para a história do Brasil, coisa que nenhuma, como é que diz, nenhuma colônia, se é que a gente pode chamar de colônia, nenhuma colônia conseguiu fazer. As colônias holandesas, hispânicas, britânicas não conseguiram fazer como Portugal fez com o Brasil. Documentar uma coisa importante, né? Pelo menos não na mesma intensidade como foi da Carta de Pero Vaz de Caminha. E eu li aquilo. A matéria de português estava somente citando ela em algumas partes, né?
citando, pegando versos assim, falando, olha só como eles pensavam e tudo mais, com base nesse texto, analise, não sei o quê. Só que eu falei, caraca, ele só tá dando uma citação aqui. O que que eu fiz? Fui na internet, pesquisei a carta de Pero Vaz de Caminha, li aquilo inteiro, cara. Li aquilo inteiro. E depois de ter lido, eu voltei para a atividade. É uma coisa. É até, a carta, inclusive, é até um pouco grande. Acho que, sei lá, tem 33 páginas, pelo menos. Onde eu li era assim. Ela não é tão pequena assim, pelo menos eu não me lembro. E está num português arcaico, né? Então você tem que entender um pouco de português, porque é uma coisa um pouco rebuscada para os nossos tempos. Mas consegui ler, pesquisava, aprendi muito lendo coisa antiga, assim, né? Eu aumentei meu vocabulário assim, meu léxico, e por aí vai. E lendo tudo aquilo, voltei para a atividade, como eu disse, e respondi a atividade de uma maneira que nem era necessário fazer daquele jeito. Porque é aquele caso, né? A gente está na escola e a escola ela omite certas coisas, ela nos esconde certas coisas, porque infelizmente eles querem passar uma narrativa. Então, cara, você vê, tá na cara. Eles tentam. Enfim, o meu ponto é que eles estavam. O meu ponto é que eles estavam pegando certas citações na carta de Pero Vaz de Caminha e queria só mostrar, afunilar o conhecimento que eles queriam passar, e não que era de fato. O fato de eu ter lido a carta inteira, eu tive uma visão ainda mais abrangente e verdadeira da coisa, né? Ou pelo menos muito mais honesta do que o que eles compilaram. E aí eu saí, ó, dizendo não, não tem nada a ver com isso. E eu respondendo a atividade, não tem nada a ver com isso que vocês querem passar. Ele queria fazer isso, isso e isso. E detalhe, na época eu não era católico. Eu não era, né? Então, isso data ali mais ou menos de 2020, né? Começo de 2020. E foi a partir daí, na carta de Pero Vaz de Caminha, que isso me tocou. Não me tocou só no sentido histórico, social, patriótico, mas literário também. Com a Brasil Paralelo, lá no começo, eu tive um interesse muito grande por literatura. Tanto é que meu 2020 inteiro, ele foi baseado em literatura. Foi baseado em poemas, foi baseado em contos, crônicas. Li muito Machado de Assis. E o que me motivou isso foi o final da carta de Pero Vaz de Caminha, que quando Pero Vaz de Caminha ele está descrevendo a mata, a, é flora que diz? Ou é fauna? Eu sempre me confundo. Ou que é mato ou Mata, planta? É o quê? a mata é a flora, flora de flor. Então, quando ele estava descrevendo a flora do Brasil, aí dizendo aqui tem muitos inhames, aqui tem muitos figos, não sei o quê, um bom plantio, um bom cultivo, mas o melhor cultivo que a gente pode tirar, né, a melhor, né, fruto que a gente pode tirar dessa terra é salvar essa gente. Isso me pegou de um jeito que eu não sei explicar. Eu simplesmente vi ele fazendo uma comparação de uma coisa que, à primeira vista, ele estava documentando, e no fim ele tirou uma lição moralizante ali. Uma coisa, assim, realmente transcendental. Na época eu enxerguei isso como uma questão muito mais literária. Ah, ele tem um dom artístico. Mas com o tempo eu fui entendendo que não, que existe uma missão realmente até cristã, melhor dizendo diretamente, né? Uma missão realmente de Deus ali. Mas eu não vou exatamente me aprofundar nisso. Mas essa comparação que Pero Vaz de Caminha fez no começo, dele comparando a flora do Brasil, pegando a descrição dela, que ela é, e que realmente aqui é um lugar que dá muito fruto e é bom para cultivo, ele transcendeu esse significado, dizendo que o que tem mais de valioso aqui são essas pessoas e que a conversão delas é muito mais importante. Isso para mim me tocou, como eu estou dizendo repetidas vezes, até viciosamente, e que vai dar, e que eu costumo marcar que 2020 foi o meu início de interesse, ou pelo menos seriedade nos estudos, de mentalidade, de maturalidade, como é que diz? Maturidade. Maturaridade, e, e é isso.
né? Até eu me vi no desejo acadêmico, né? E queria seguir a carreira acadêmica por conta disso, por conta dessa simples comparação que o Pero Vaz Caminha fez. Então, a partir daí, minha vida mudou, eu posso dizer. Comecei a pesquisar sobre o Brasil, na época eu vi muito também a figura de São José de Anchieta, lia os poemas dele, poema Virgem, que eu gosto muito. Ele tem até uma certa epopeia, né? Como é que diz? Se o português tem Camões, como os Lusíadas, como a epopeia de Portugal, a gente tem uma certa epopeia, nós como brasileiros, que é feito por São José de Anchieta, que não é tão, eu admito, não é tão poético comparado aos Lusíadas, mas é interessante. Mas enfim, vamos começar pelo descobrimento. Para a gente entender o descobrimento, ao meu ver, primeiro que existe um dilema aí. Foi descoberto o Brasil? Sempre tem essa discussão. Isso foi jogado na discussão aí no debate público, né, sobre a matéria do Brasil, que se ele foi descoberto ou não, se ele já existia antes. Cara, eu tenho até um aluno que é senhor de idade já. Ele disse assim para mim, simplesmente me disse, ele nem sabe que eu gosto do Brasil, ele simplesmente disse assim para mim que quem descobriu o Brasil não foi os portugueses, foi o vento. Cara, assim, para você ver a desmoralização, a descredibilidade que o pessoal tá dando ao próprio feito dos portugueses na descoberta do Brasil, simplesmente, eu sei que foi, o Zé Pereira, que é esse aluno aí, ele é muito brincalhão, ele com certeza disse isso também brincando, mas para você ver que a pessoa comum, o afegão médio, não tem mais esse aspecto de sacralidade com isso. Na verdade, existe uma deturpação aí. E é isso que, bom, já tiveram várias iniciativas aí melhores do que a minha, mas de certo modo eu quero contribuir, pelo menos minimamente. Também não tô me voluntariando a uma coisa grandiosa aqui, é simplesmente uma explicação até que rasa da coisa, somente pela comemoração e não como um dever meu, né? Mas eu quero, pelo menos, comentar um pouco do descobrimento do Brasil, que é uma coisa que muito me interessa. Para você ver que um sujeito que tem o quê? 89 anos, o Zé Pereira, ele tem 89 anos e ele falando uma coisa dessa. Eu lembro que quando era criança também, houve uma discussão entre meu pai e minha madrasta, cara, sobre isso. A minha madrasta dizendo que os portugueses descobriram, enquanto o meu pai dizia que foram os índios que já tinham descoberto, já existia. Cara, uma discussão de família, assim, sobre isso. Enfim, muito meme. Isso foi lançado aí, como eu disse, no debate. E foi descoberto o Brasil? Vamos lá. Sim, o Brasil foi descoberto. Por quê? Se uma pessoa diz que o Brasil já existia antes, ela está muito enganada. Porque se a gente está falando isso porque se a gente estiver falando do mesmo Brasil, né? O Brasil que os portugueses criaram, fizeram junto às outras identidades brasileiras, como negro e indígena, e sim é o Brasil. Agora, o que existia antes da descoberta já não era o Brasil. Era uma terra, não sei, inonimável também, sem nomes. É uma era pré-colombiana, é uma era como é que diz? Cabralina, antes de Cabral, era uma terra ali, mas não era Brasil. Ou seja, se estamos falando de Brasil, Brasil necessariamente é luso, português, né? Europeu, ele é nativo, ele é indígena, tupi-guarani especialmente, e bantu, ou seja, negro, que é aquela região subsaariana, que é a etnia negra que veio aqui predominantemente ao Brasil. Ele é essas três figuras, o negro, o indígena e o luso-europeu. Esse é o Brasil, que naquela época não se chamava Brasil, mas passou-se a ser chamado de Brasil.
Se estamos falando de algo diferente disso, não é Brasil. É outro país, mas não é Brasil. Então, qualquer tendência tribalista da pessoa dizer o Brasil é indígena, não. Isso não é Brasil. Isso é outro país. O Brasil é um país negro. Ok, o negro tem o seu mérito na construção do Brasil. Mas isso não é Brasil, é outro país. E muito menos existe a narrativa de que o Brasil é somente português. Não existe isso. O Brasil é a mesclagem dos três. É a mestiçagem, o estreitamento. E é isso que a gente vai tratar mais ou menos, talvez, por aí. Mas para a gente entender o descobrimento, o ato das descobertas, as expedições marítimas, e entender o que é a identidade brasileira, a gente tem que retroceder. Você não tem como conhecer um filho, né, uma criança, se você não vê a sua figura que a gerou, que é o pai, né? Porque o filho é o reflexo desse pai. Então, se o Brasil tem alguma influência portuguesa, negra e nativa, a gente tem que conhecer esses pais fundadores. E começando pela figura que mais, né, influenciou nisso, que é a portuguesa, vamos tratar aqui. Antes de mais nada, você tem alguma coisa a comentar, alguma dúvida ou alguma coisa a dizer, ou Mirai? Você Não, pode me não. interromper. Eu acho que o único comentário que eu acrescentaria é que você falou que seria uma terra sem nome, né? Mas eu acho que não. É uma terra com nome, mas não uma terra brasileira em si, né? É a terra dos índios, é um Pindorama apenas. É como Pois eles é, chamam o Brasil, né? Mas é pois somente é. isso. Tô ansioso Então para quando a gente não. chegar na parte do Marquês de Pombal. Ih, rapaz, isso daí. Mas eu acho que eu não vou chegar na parte do Marquês de Pombal, a não sei se eu comentar por cima. Porque a ideia é descobrimento. Se quiserem o Brasil colônia por inteiro, eu posso dizer. Talvez um episódio específico. Mas, enfim. Então, retrocedendo um pouco a história do Brasil e pegando Portugal, que é basicamente a etnia, a etnia tripartite, né, que é uma das três etnias, a predominante que influenciou pelo menos as questões sociais, as questões políticas e religiosas no Brasil, a gente vai debruçar mais sobre ela. E acho que especialmente a ela, que a gente se deve muito a ela. Portugal, né, hoje chamado Portugal, que não era, antigamente não era Portugal, né? Como é que se origina Portugal? De onde nasce? De onde vem? Ah, Perceba que existe uma coisa comum que liga o Brasil e Portugal. E o Brasil está inserido nisso por conta de Portugal, que é o mundo latino. A gente advém do mundo latino. E a gente pode dividir o Ocidente em duas figuras, né? Que é a figura, de uma maneira geral, né? A figura anglo-saxã e a figura latina. Uma que advém mais da parte do hemisfério norte, aquela parte mais fria da Europa, eu digo, né? E mais germânica, barbarizada, como costumam dizer, mais, enfim, aqueles povos, né? Povos bárbaros. Essa é a parte anglo-saxã. Advém do alemão e advém do inglês, é claro. Agora, o mundo latino advém de Roma, né? Que é a parte mais ao sul da Europa. É uma região até mais quente, principalmente se chegarmos ali na Península Ibérica, já que vai ter um contato muito próximo com o Mediterrâneo. E é uma das razões, inclusive, diga de passagem, que eu gosto tanto da parte sul da Europa, visto que eles têm esse contato com o Mediterrâneo, então existe uma presença cultural enorme ali, as navegações, que vai estar totalmente ligado com o descobrimento. Enfim, esse mundo latino advém tudo de Roma, ali geralmente não, ali predominante na Itália. Ah, o Império Romano vai dominar boa parte ali do que se hoje entende de mundo latino, e é por isso que eles são latinos. Então a gente pode dizer que Portugal é Roma, né? E Roma é Grécia, não sei. Enfim,
Se bem que Roma ele é um multiculturalismo, né? Ele absorveu tanta coisa, ele enxugou tanta coisa, Um mas adendo, um adendo oi, é que, segundo o que o pessoal fala, né, Roma seria uma mistura da cultura grega, né? Porque os gregos exilados iam para o sul da Itália, se não estou enganado, ali naquela parte de uhum, Sicília. Inclusive, a Roma acho que é o sul da Itália, né? Se não estou enganado. Enquanto ao norte do país existiam os etruscos, né? É a mistura desses dois povos aí que deu origem sim, aos sim, romanos. isso, os etruscos mesmo. E, e conforme a expansão, né, o imperialismo romano foi enxugando, absorvendo bastante parte da cultura e de outras culturas e botando no próprio cotidiano deles. Eu não sei se isso se expandia aos demais territórios romanos, mas pelo menos ali na capital, sim. Mas fato é que a região que hoje a gente conhece como Portugal é tributária de Roma. Só que em tempos antes de Roma e durante Roma, como se chamava, o que era esse lugar que hoje a gente entende por Portugal? Existia um povo lá chamado Lusitanos. E é por isso que quando eles querem serem nacionalistas e querem atribuir uma identidade nacional, eles se chamam de lusitanos. Ainda que eles sejam portugueses, eles não chamam português, eles chamam lusitanos. Tanto é que quando a gente está no Brasil e a gente quer dar um outro nome para uma identidade nacional, a gente chama um brasileiro, mas sim tupiniquim, justamente por conta do povo que esteve aqui, o povo nativo. Então, o povo nativo lá da Península Ibérica era os lusitanos, que hoje a gente chama de Portugal. E é interessante que no o sufixo latino, tudo que tem "-a", "-nia" no final, é basicamente o land no inglês, no, no, no alemão, né? Que é, por exemplo, Lusitânia, Aquitânia, Gália, Britânia, tudo que tem esse "-nia" no final é o land, né? A Lândia. Então, Lusitã, que é dos povos lusitanos, é um local onde estavam esses povos lusitanos, e esse "-a" no final é justamente o land, né? A terra, o lugar. Então, o lugar dos lusitanos. Aí da Britânia seria lugar dos britânicos, e aí por aí vai. E também tem Vascônia, né? Bascônia, que é lugar dos vascos, por aí vai. Então era essa região aí que era os lusitanos. E aí tem uma figura até interessante que inclusive uma pessoa aí da esgotosfera adotou, que é o Viriato. O Viriato é uma figura lusitana e lutou contra os romanos, né, nessa tentativa de dominação à, à região dos lusitanos. O Viriato é essa figura. Então, quando eles querem atribuir também a uma identidade nacional puramente portuguesa, eles não falam nenhuma figura posterior e sim utilizam Viriato, por exemplo. E ali vai crescer, né? Depois de Roma ter conquistado os lusitanos, vai se tornar a Lusitânia também, né? A Lusitânia também. Porém, com o tempo, né? Com o tempo se passando, geralmente chegando ali na parte da queda de Roma, ela vai tomando outra estrutura. E como as cidades ela costumam evoluir muito rápido e o interior costuma demorar, né? Seguir o passo, demora ela seguir o passo. Então, digamos que Roma cai, mas as regiões demais do Império, as demais regiões do Império Romano ainda ficam de pé e não acompanharam esse processo de decaimento de Roma. Então, digamos que Roma ainda existia ali em Portugal, conquistada por Roma, né? Ainda existia ali um pouco na Espanha, só que Roma, a capital, lá na Itália, já tinha decaído. Você entendeu o que eu quis dizer? Porque o ritmo da capital ela é por si. Então, o que acontece ali. E o interior, ele vai seguir conforme o que está na capital, o que está nas cidades.
Só que o ritmo é diferente. Enquanto o ritmo das cidades é muito rápido, a do interior é devagar. Então, até o interior conseguir atender e chegar ao mesmo tempo das cidades, se demora muito tempo. Então, é lógico você pensar que, enquanto Roma, a capital, caiu, se demorou também para cair as demais regiões do Império Romano, né? Então, Portugal ainda estava de pé, enquanto Roma já tinha decaído. Você entendeu até aqui? Entendi, tudo bem. Então, não sei se chamava Lusitânia. Não, não. Aí chegou um tempo onde se chamava. Cara, eu lembro que em um tempo de Portugal, não, nos tempos de Roma, Lusitânia se chamava outro nome. Era algum nome de algum herói grego, romano. Ulisses, provavelmente. Uliceu, não sei como é que chamava. Mas era outro nome. Só que aí, quando o Império Romano cai, se passa um tempo, e ali aquela região se chama Portucale. Portucale, que era a cidade do Porto, e por aí vai. Só que Portugal vai estar muito atrelada e, no geral, sempre à Espanha. Então, Portugal nunca foi um lugar por si, não naqueles tempos. Ela sempre esteve ligada à Espanha. Tanto é que Portugal, no período medieval, era um dos reinos que existia na atual Espanha. Um dos reinos que existia antes de existir a Espanha, na região da Espanha. Portugal era um condado de um desses reinos, de Aragão e por aí vai. Só que na Idade Média vai existir as chamadas não, né? As famosas guerras islâmicas, muçulmanas, entre europeus e muçulmanos e cristãos e por aí vai. É isso que vai ocorrer. E quando o Islã nasce, ele já nasce se expandindo muito rápido, porque a própria natureza do Islã é política e guerreira, né? Então ele vai se espalhar bastante a espada ali no norte da África. O primeiro contato com a Europa, eu acho que é na Europa Oriental. Então eles dominam ali, pelo menos no Balcãs, ou próximo aos Balcãs, não sei, não me recordo, mas eles vão se expandir ao norte da África. Tanto é que o norte da África é islâmico, muçulmano, a ponto de chegar em Marrocos, atravessar Marrocos e chegar na Espanha. Aí chegou na Península Ibérica. Chegando na Península Ibérica, vão justamente se degladiar esse contato aí entre cristãos e muçulmanos. As tropas muçulmanas eram muito mais evoluídas, muito mais avançadas, a estratégia militar deles, a somatória deles também era muito mais grande, muito maiores. Então, os muçulmanos iriam dominar ali, né, uma parte. Porém, né, eles dominaram tanto ali que chegou a ter um resquício na Península Ibérica, lá no topo, lá na região extremo norte da Espanha, que hoje a gente chama de Astúrias. Na época também se chamava Astúrias. Então, Astúrias vai ser o reduto de cristandade na Península Ibérica. E é a partir das Astúrias que os primeiros cristãos vão ir aos poucos reconquistando os muçulmanos. Existem várias histórias sobre isso, né? Tem aquela história de que os muçulmanos querendo já dominar as Astúrias e eles tendo, como é que diz? Os cristãos já tendo. Eles estavam estabelecidos dentro de uma gruta, dentro de um lugar muito, muito ruim, assim, de se passar, de um lugar montanhoso, assim, uma fenda montanhosa. E os muçulmanos entraram lá justamente para, né, acabar com eles. Só que no momento que fazem isso, eles são derrotados pela própria natureza, porque era difícil de entrar lá. E lá dentro havia Nossa Senhora, né, um busto de Nossa Senhora, uma escultura de Nossa Senhora. Então é interessante esse simbolismo, né, de que numa gruta esteve Nossa Senhora e deu o menino Jesus. Na reconquista das Astúrias, os muçulmanos, né, tentando invadir um lugar onde tinha Nossa Senhora,
num reduto de cristandade, e eles perdem. E a partir dali eles começam a reconquistar toda a Península Ibérica. Isso foi a Batalha de Covadonga. Isso é 800, anos 800 ainda, cara. Século IX ainda. Só que vai chegar o século XI, século XII. Século XI ou século XII, por aí. Que é onde entra Portugal na história. Que na época era um condado da parte... Então até aí chegou assim, uma certa... Vamos dizer, um terço da Península Ibérica que eles tinham conquistado, reconquistado no caso. As Astúrias. Aí já tinha Reino de Aragão, o condado também, né, de Portugal. Tinha outros reinados também, ali na parte da Espanha. Espanha não era unificada, não existia Espanha, eram vários reinados. E, pô, eu até esqueci de dizer que no começo existiam os visigóticos e os góticos, ali na... O que eu tô explicando é uma raiz antropológica da coisa. Eu não tô nem explicando muito histórica, é a raiz antropológica. Antropológica, que é o estudo das etnias, o estudo dos povos, a antropologia. E, enfim, voltando, o condado de... Quando o condado de Portugal está ali se degradando com os muçulmanos, vai haver um cerco, né, um cerco de conde de lá, não sei. Conde, eu acho que era conde o nome, que é o Dom Afonso Henriques. Vai ter um cerco ali no Porto, não, quer dizer, em Lisboa, onde eles vão lutar com muçulmanos. E aí vai vir lugares soldados da França, os próprios soldados também do reinado de Aragão, mas também até próprios lusitanos também, né? Asturianos. Eles vão se juntar, fazer um cerco e reconquistar Lisboa novamente. É o chamado Cerco de Lisboa. E isso data de 1100 alguma coisa, 139, eu acho. Só que diz, né, e eu acredito particularmente nisso, de que quando Dom Afonso Henriques, antes de ir para a guerra, esteve sozinho, rezando antes da guerra, esteve orando diante do Nosso Senhor crucificado, e ele pediu um sinal, né? Ele gostaria uma boa guerra. É meio estranho dizer isso, mas eles queriam a vitória da guerra. E apareceu Nosso Senhor Jesus Cristo, acho que ou flagelado, ou com chagas, ou crucificado. E quando Dom Afonso Henrique viu essa aparição, nessa aparição ele abaixou a cabeça e gritava, ou pelo menos dizia isso com um certo temor: não a mim, Senhor, mas a eles. Não a mim, mas a eles. Porque Dom Afonso Henriques queria a conversão dos muçulmanos. É interessante ver essa cruzada, né? Essa espírito guerreiro. Eu sei que eu disse que o muçulmano, o islamismo tem uma natureza política e guerreira, né, marcial, mas a experiência guerreira também traz a conversão. Ela traz também a cruzada em si, o sentido da cruzada, ela traz uma experiência que é redenção. E eu entendi muito isso, por incrível que pareça, lendo Évola, um livro dizendo dele, que ele dizia sobre a metafísica da guerra. É curioso isso, né? Eu sendo cristão, vendo uma coisa dessa, e eu aprendi ali que a experiência guerreira, ela traz não somente esse aspecto de conversão, mas também de redenção. E os cruzados, enfim, foram isso. Então eles guerreavam também para reconquistar a sua própria terra, expandir a sua fé, mas também para converter os outros, né? Porque havia esse sentido, né, de que eu estou lutando contra ele também para livrá-lo daquilo, e por aí vai. E conquistaram Lisboa. Dom Afonso Henriques conquistou com os seus soldados, com suas tropas, Lisboa, reconquistou, e então, através da aparição de Nosso Senhor, através dessa vitória dessa guerra,
nasce Portugal. Porque todas as tropas, todos os soldados aclamavam Dom Afonso Henriques como rei de Portugal. Rei de Portugal. Então, o primeiro país independente da Europa nasce com uma aparição, uma aparição milagrosa, vence. Então a gente pode dizer que a primeira monarquia nasce pelo um direito divino, né? É um direito divino. Então Portugal, desde a sua fundação e desde o seu decorrer da sua história, ele vai ter esse sentido na história sacra, uma especialidade, né? Um caso bem especial com Deus. Não à toa ele vai ser motivo da expansão, um dos motivos da expansão do cristianismo a todos os confins da terra. Não somente ele vai ser um lugar extremamente católico, mas como um lugar tão pequeno conseguiu tomar boa parte do mundo. Isso não é possível humanamente, mas aos olhos de Deus, sim. E Portugal teve esse papel na história sacra, né? E é necessário eu ter explicado isso. Foi necessário eu ter explicado isso porque é daí onde nasce o Brasil. É daí onde advém Portugal. Quer dizer, é de Portugal que advém o Brasil. E aí cabe a questão, eu fico me perguntando como é que uma pessoa... Quer dizer, eu entendo sim, mas para mim não me desce hoje eu desprezar o português, como as pessoas comuns fazem. Eu sei que a gente está num meio onde a gente não faz isso, mas é realmente, eu digo das pessoas que vão provavelmente ouvir isso, já estão manjados dessa história e tudo mais, eu só estou repetindo. Eu só sou mais um entre várias pessoas aí do nacionalismo. Mas não me desce isso, né? É um negócio inacreditável de que não se leva a sério pessoas que lutaram numa cruzada, ou seja, espantaram o invasor, dominaram boa parte do mundo, desenvolveram cultura, foi pioneiro em tantas coisas e é simplesmente desmoralizado na parte de que eles roubaram o nosso ouro. Isso é só o começo, meus amigos. Isso é só o começo, porque a experiência guerreira que eu estava dizendo, o cruzado não tinha mais por que lutar porque reconquistou toda a Europa. Reconquistou o seu lugar. Já estava sendo devoto a Deus. Então o que eles tinham que fazer? O que eles tinham a fazer? Bom, eles tinham um título, o título de nobre, né? Eles tinham suas terras. Mas no fim das contas ele era um aristocrata. Ele era alguém que iria para a guerra e morrer por aquilo, pelo bem maior. Mas não havia mais guerra. Então essa força de vontade de um cruzado, de um guerreiro, se deslocaria do campo de batalha e se deslocaria para as navegações. Esse ânimo, esse espírito perambulatório do português, que o brasileiro também vem disso, acho que até mencionei isso no episódio anterior, advém de Portugal. Então, a gênese do brasileiro, uma parte da constituição do brasileiro de ele ser até irrequieto, não é algo exclusivo propriamente do nativo, porque isso veio também por parte do português. Então, como eu disse, ele vai deslocar essa força de vontade de guerrear para explorar, e ele vai ter esse espírito aventureiro. Então, aquele ideal de sacrifício, né, aquele ideal de esforço, de labor, né, de coragem, vão ainda existir no português, no aristocrata. Eu digo aristocrata porque o cidadão comum, não o cidadão, mas o camponês, o português comum, na caça baixa, digamos assim, de Portugal, não participava das navegações. Era a sua fidalguia. E isso que é o mais maluco, cara. Como é que você como rei, põe os teus nobres num barco e fala assim, olha, explora isso daí, explora o mundo, ande, e continuam morrendo, as pessoas morrem, portugueses morrem fazendo isso.
E existem tantos símbolos nas navegações, como o sangue, suor e as lágrimas. Eu não sei se você já ouviu, Mira, essa frase. Você já ouviu essa frase? Sangue, suor e lágrimas. Nunca ouvi. Sangue, suor e lágrimas provavelmente pode ser algo bem mais antigo, mas pelo menos nas expedições marítimas foi usado por quê? Porque o sangue, eu não sei, mas o sangue eu acho que era dos missionários, ou era dos aristocratas, no caso, os navegantes, a tripulação e tudo mais. E o suor era de alguém aí. Ou era do aristocrata ou era do missionário. Era um desses dois, o sangue e o suor. E as lágrimas eram das mulheres. Eram das mulheres que tinham seus maridos, tinham que deixar eles. Eram das mães que deixavam seus filhos. E as mulheres aí tinham que deixar os seus esposos. Em Portugal, tinham que deixar para eles navegarem aí, né? Então, houve muito choro por parte dessas mulheres, principalmente aquelas que perderam, ficaram viúvas. Então havia essas lágrimas. Justamente, eu esqueci de explicar isso. Mas note que Portugal é uma península. Península. Península é uma parte é uma região geográfica que se estende ao mar. É um braço de terra que se estende ao mar. É a Península Ibérica. E Portugal é o cantão, é o extremo oeste da Europa. É um lugarzinho pequenininho, né? Comparado à Espanha, que está no mesmo local, na Ibéria, né? A península. Então, o horizonte de Portugal era somente o mar. Então, digamos que, por mais que fosse um guerreiro, e um cruzado, soldado, ele já tinha essa tendência marítima. E ai daqueles que dizem que não. Porque se você vê uma figura, uma das figuras brasileiras, né, que é o caiçara, a gente encontra uma razão do português ter essa tendência ao mar, essa inclinação natural ao mar. Existe no Brasil o caipira. O caipira é aquele sujeito ligado à terra, ligado ao cultivo, ligado ao campo rural, ao campesinato, e ele é interiorano. O caiçara também é interiorano. Só que ao invés de ele estar ligado ao cultivo, ele está muito mais ligado à pesca, aos rios, né, ao mar, ao oceano. O caiçara, ele está presente não no território, não no meio do Brasil, nem na parte extrema do Brasil. Ele está justamente na costa brasileira, principalmente entre o Rio, principalmente ali no Espírito Santo, principalmente ali na costa litorânea de São Paulo, principalmente ali, mas também da parte sulista. Ali onde está o caiçara. O caiçara não está no lugar onde tem exatamente terra, que é o campo. Ele está onde tem mar, rio. Ele pesca. A atividade principal dele é isso. E o caipira não. O caipira é o oposto. Ele é do campo. Então a gente pode dizer que o caiçara é o caipira do mar, das águas. E sinal disso é você ver que as capelas, as casas de um caipira é a mesma casa de um caiçara. É você ver que a estrutura de família do caipira é a mesma estrutura de família do caiçara. O que muda é o seu modo de obtenção de alimentos. É a sua realidade, as suas circunstâncias. O que muda é isso. Por quê? Porque enquanto um plantava e estava ligado à terra, outro estava ligado mais ao mar. Não é que o caiçara não plantava e tudo mais. Plantava mais. Ele era ligado mais à pesca. E por quê? Porque ele estava na costa, ele estava nas suas circunstâncias, ele estava no seu arredor, e o seu arredor era um horizonte de água. Então os lusitanos, desde lá há muito tempo, por estar sempre olhando ao mar, naturalmente eles iriam se adaptar àquela região
e estariam sempre inclinados ao mar, naturalmente. Então não existia outra região tão bem preparada como Portugal para as navegações. Então, você tem o espírito perambulatório, a coragem, você tem toda essa força de vontade de um cruzado ligado a um canto da Europa que tinha só o seu horizonte águas, que já tinha dominado aquilo, que já tinha sido dominado pelo Império Romano, já que o Império Romano estabeleceu uma moeda e então ele circulava durante o Mediterrâneo. Navegações, né, através das navegações, as mercadorias. Então aquela tecnologia romana foi parar nas mãos de um lusitano, não somente os lusitanos, mas os fenícios. Os fenícios também tinham essa, através da galera, né, que é aquele tipo de embarcação, tipo de navio. Eles já tinham contato com os fenícios, até talvez antes de Roma. Tudo isso, cara, tudo isso também tiveram contatos com o velejamento através dos árabes, né, com a reconquista árabe. Se vocês pesquisarem Mudéjar, né, Mudéjar é o quê? Como é que soletra isso? M-U-D-E-J-A-R. Mudéjar, que é espanhol. Mudéjar é essa influência de mesclagem entre o espanhol e o muçulmano. Só que é o muçulmano convertido. Uma dessas expressões de ibérico mesclado com o andalúzio, que al-Andalus era a Espanha, era como era chamada a Espanha pelos muçulmanos, al-Andalus, que hoje em dia a gente é portuguesa e chama de andalúzio. O andalúzio e o ibérico, essa mesclagem de europeu e o norte-africano, o berbere e o árabe. O berbere é a etnia da norte da África ali, de Marrocos e tudo mais. Essa mesclagem vai ter uma nova expressão, que é o mudéjar. Esse mudéjar, digamos, chegou uma parte na Espanha. A própria expressão arquitetônica também de Portugal tem uma influência árabe. Na Espanha tem o flamenco. Você sente uma arabização, né? As notas menores. Quem entende de música, composição de nota menor, é muito presente na música flamenca. O espanholado ele tem esse gosto do Oriente Médio. E Portugal tem esse resquício também. Então, cara, você tem um conglomerado de influências que estavam ligados à vida marítima, à navegação. Isso vai chegar na mão dos portugueses e eles vão pegar tudo isso e elevar no seu grau máximo. Não de uma maneira instantânea, é através de tentativas. Então é por isso que eu estou começando pelas raízes antropológicas e provavelmente eu nem falo de história aqui, cara. Nem vou falar de história, provavelmente. Vou falar de antropologia. Antropologicamente, o Brasil, Portugal, o mundo latino é muito superior. Pelo amor de Deus. Quem não entendeu isso, o Mediterrâneo ali é incrivelmente superior. Pelo menos antropologicamente. E Portugal, né, tem essa influência geral e que vai ser pioneiro nas navegações através de inúmeras tentativas. E o caso célebre é o Vasco da Gama, que ele consegue chegar nas Ilhas Canárias. As Ilhas Canárias é uma ilha ali da região da costa africana, do oeste africano. Vai chegar em outras ilhas também. Vai chegar, por exemplo, na Ilha da Madeira, que é um território português hoje. Vai chegar... Pô, tem muitos lugares que ele chega, que eu não me lembro o nome, eu deveria ter anotado tudo isso. Mas como eu estou improvisando, enfim. Na descrição, em comentários aí, eu posso botar referências bibliográficas e nomear aí coisas. Podem perguntar que eu vou responder tudo. Quando der, claro. Eles vão chegar nessa costa toda, que eles vão ter contato com partes toda aquela costa africana, né? Guiné-Bissau, Angola, essa parte do oeste africano. E vai passar pelo Cabo das Tormentas, que é aquela parte do sul-africana, África do Sul, que era dificílima de passar com os meios tecnológicos e marítimos da época.
era dificílimo de passar, mas através de tentativa, de sacrificando o sangue e suor, né, da aristocracia, né, da fidalguia portuguesa, ou seja, você lançava literalmente o rei, lançava todos os seus nobres ao meio do mar, e eles queriam fazer isso porque eles tinham esse impulso, esse instinto. Eles passaram pelo Cabo das Tormentas, que se tornou o Cabo da Boa Esperança. Eles dão a volta, conseguem passar ali em Moçambique, vão chegar em partes árabes, na Arábia Saudita, vão chegar na Índia, que era o objetivo deles, né? As Índias Orientais. Quer dizer, isso aí. Vão chegar no Japão, cara, vão chegar nas Filipinas, vão chegar na Indochina, vão chegar numa parte de uns territórios australianos. Pelo amor de Deus, cara. Um lugar pequenininho que simplesmente tinha um esforço de vontade, que simplesmente estendia um mar, fez tudo isso. Ou seja, antropologicamente, eles são fortes, né? A parte física deles. Mas eles tinham alguém atrás dele muito maior, que era Deus. Lembra que eu disse que eles nascem por direito divino? Eles são abençoados por essa graça. Então, nas comitivas, né, de expedição marítima, não somente tinham os fidalgos, mas tinham os religiosos, tinham os padres, os sacerdotes, Tinha, tinha, tinha a tinha quem? famosa Companhia de Jesus, né? Pois é. Cara, você tinha o clero e a fidalguia no meio, cara. É impressionante isso. E, e a Companhia de Jesus, como você citou, os jesuítas, nasce justamente em Portugal. É porque eu estou citando tudo de maneira geral, mas se vocês se debruçarem sobre cada detalhe que eu estou dizendo, os lusitanos, o velejamento árabe, as influências romanas, a reconquista ibérica, as Astúrias, a, o, como é que diz? O cerco de Lisboa, Dom Afonso Henriques, aí tem as dinastias, né? A dinastia Afonsina, que vem de Dom Afonso Henriques. Aí depois sai de Dom Afonso Henriques e se torna a dinastia de Avis, que tinha esse dever, esse papel de espalhar as navegações marítimas, começa na dinastia de Avis, que tinha esse desejo, eles mesmos tinham a família Diniz, quer dizer, Avis, tinha essa intenção de espalhar a fé. E eles espalharam justamente quando concomitante, eu nem sei mais usar essa palavra, eu estou empolgado, concomitantemente, estava vindo as expedições marítimas. Aí você tem a escola de Salamanca, as escolas italianas de como é que diz? De expedição marítima. Você tinha escolas de Porto Seguro. Cara, todos esses detalhes que eu estou citando, se você pesquisar, você vai realmente falar. Juntar tudo isso, você vai falar, caramba, Portugal tinha alguma coisa com eles. E não à toa nasce o jesuíta junto com eles, que é um poço de sabedoria ali, um poço de também coragem de enfrentar o além-mar, né? E numa dessas voltas, eles vão fazer um caminho diferente, que é ir pelo oeste, que já tinham feito isso, já tinham dado a volta, um espanhol já fez isso, isso aí já é 1400 e poucos, a gente já está falando de Cristóvão Colombo, e eles vão chegar no Brasil. No começo, eu disse o seguinte, que não tem como conhecer o filho se você não conhece o pai. Pois bem, esse é o pai. Esse é o pai. Uma pergunta, agora que a gente chegou nessa parte daí, cara, é se os Ah, portugueses acharam o Brasil, né? Descobriram o Brasil por engano. Tem aquela história, né? Que eles, na verdade, queriam chegar até as Índias, né? E eles achavam que não tinham nada para aquela parte Atlântica. Eles queriam dar a volta, assim, passar pelo Pacífico e chegar na Índia, né? sim. Olha, é, existem muitos estudos sobre isso, em sites também.
que eu acho muito interessante. Uma das coisas que eu mais gosto de toda a história são mistérios. Parece que os mistérios e não as lacunas defeituosas, mas as lacunas boas, elas deixam as histórias interessantes. É quando elas se tornam lendas. Elas não se tornam datáveis. Aconteceu nesse tempo mais ou menos assim. Não. Você não tem como dizer, a não ser de maneira geral. Aconteceu mais ou menos assim. Não é, você não tem como dizer assim, aconteceu exatamente assim. Sabe? Você entendeu o que eu quis dizer? Aham. Então é só uma Então, teoria, né? sim. Então você tem muita suposição. Eu gosto de observar o descobrimento intencional ou não, proposital ou não, dessa maneira. Porque você tem uma riqueza, uma vasta coisa, que tanto faz sentido para um lado como faz para o outro. Por exemplo, você pode dizer, e eu acredito nisso, que como o Portugal nasce de um direito divino, nasce por Deus, por Cristo, que Portugal fosse o escolhido e predestinado ao novo mundo. Não somente ele, mas a Espanha. Você pode traduzir assim, ou seja, é vontade de Deus. Mas ao mesmo tempo, mesmo que uma pessoa não acredite nisso, ela pode, por uma outra via, pensar assim: olha, o espírito português de coragem, ele só estava interessado em fazer isso. E fez. Ele encontrou um novo lugar, porque ele era um explorador. Também faz sentido. Por mais que seja numa via também financeira e mercadológica, também faz sentido. Eles tinham interesse nas Índias. Ele vai, pega lá e volta. Só que por acaso acharam em outro lugar. Pela uma via ainda mais física, né? Eu já vi explicações físicas. Tem um vídeo, não, um livro chamado Formação da Luso-Brasilidade, que é do Ovídio da Cunha, que é um ex-integralista, inclusive. Eu tenho algumas discordâncias desse livro, mas ele fala muito desse velejamento. Esse velejamento atlântico, do Atlântico, que o português fez. Pelo menos é um dos livros que eu vi mais tratarem sobre isso. Como é que funcionava o velejamento da época, que materiais eles tinham, de onde vinham, qual é o tipo de vento. Ele vai dizer que não é intencional, né? Não foi intencional. Mas ao mesmo tempo você tem uma lenda muito interessante que é a High Brazil, que as histórias de São Brandão, as expedições de São Brandão, que ele era do hemisfério norte, lá acho que ele era da Irlanda, um santo, ele viajava junto com seus discípulos, né, seus seguidores, da Irlanda, porque a Irlanda é uma ilha ali na Britânia. Ele ia para um canto e para o outro, através de barco. E através dessas expedições marítimas, ele se deparou com coisas maravilhosas, que são até fantásticas se a gente pensar. Que a gente ficou cunhado na história como Ilha de São Brandão. Ele achou uma ilha que parecia fantasiosa mesmo, e foi descrita e tudo mais, e os mapas da época tinha, eles datavam mais ou menos que estava aproximadamente ali, eles não tinham certeza, mas dizia aqui, ó, mais ou menos aqui, tá High Brasil. Esse nome Brasil, High Brasil, mais ou menos ali do irlandês, algumas pessoas, alguns intelectuais, como o próprio Gustavo Barroso, o próprio, enfim, essa linha mais tradicionalista diz isso. Brasil já existia na mente do português antes, porque o Brasil que a gente conhece hoje já era esperado pelo português, porque eles queriam chegar na ilha de High Brasil e nessa tentativa acharam o Brasil por excelência, né? Então, cara, olha só a diversidade que você tem. Você tem tanto uma linha mercadológica, você tem tanto uma linha divina, você tem tanto uma linha lendária, uma linha não intencional, intencional. E a questão é que a interpretação moderna de hoje, ela reduz muito esses feitos, né? Ele tira, ele desloca, ele aniquila esse valor humano antropológico que eu estou dando tudo. Ele retira essa virtude, a coragem. Ele simplesmente põe a visão mercadológica, mas a visão
piorada ainda da mercadológica. Porque é até difícil você acreditar que um rei botava todo o seu clero, toda essa fidalguia, toda a sua nobreza num barco e sustentava isso. Detalhe que não foi uma iniciativa privada, mas uma iniciativa governamental, né, estatal, as expedições marítimas. Desculpa, arrotei. Não foi uma expedição privada, não foi uma expedição privada porque a coroa quem sustentava e pagou isso. O rei não ia financiar tudo isso para dizer assim, ó, vai lá no outro canto do mundo e pega uma especiaria para mim, uma predaria para mim. Pedraria seria pedras, né, preciosas que tinha na Índia, que a Índia era muito conhecida por isso. Tanto é que São José de Anchieta inicia a epopeia do Brasil, que eu disse no começo, dizendo assim: não foi pelas pedrarias das Índias que viemos aqui, mas por tu, ó Cristo, né? Ele diz mais ou menos assim. Ou seja, ele já enaltece o Brasil para Cristo e não pelas predarias do Oriente, da Índia. Né? Tanto que a primeira coisa que ele faz quando chega no Brasil é realizar uma missa, né? Exatamente, mas essa missa aí foi feita pelo Frei Henrique Soares, não foi pelo Dom São José de Anchieta. São José de Anchieta ele vem posteriormente. Vem depois de 1949. 1549, 1900 não. Que é... Lembre-se que São José de Anchieta é jesuíta. Então é lógico de se pensar que ele vai vir depois que os jesuítas estiverem aqui. Ele não é o primeiro jesuíta, acho que ele é a segunda ou terceira leva de jesuíta, só que ele chega aqui como seminarista, no tempo de Padre Manuel de Nóbrega, e depois ele se torna o reitor aqui principal, e o principal, né, como é que diz? Paroquiano, né? O responsável por aqui. Só depois de anos mais tarde. Ou seja, ele chega aqui como seminarista, jovem, na nossa idade, e documenta tudo. E faz uma espécie de epopeia, faz um montão de poemas, e digamos que já era santo como seminarista já. Coisa que a gente não tem coragem de fazer. Então, meu amigo, é complicado isso aí. Mas enfim, respondendo objetivamente essa pergunta, se foi intencional ou não, existem diversos livros sobre desse assunto, que se você ler tudo, cara, você vai ver que cada um tem um fundo de sentido. O que não faz sentido para mim, essa deturpação moderna e marxista, porque isso se deu pelo revisionismo marxista, dessa deturpação mercadológica que deram, que foi de que era simplesmente pura uma intenção financeira. Como eu disse, isso não se sustenta porque a coroa não ia subsidiar algo tão caro para uma coisa tão pequena, que por mais que valesse, mas ele iria, a troco disso, sacrificar muitas vidas. Eu prefiro acreditar que o espírito português, né, o espírito perambulatório, de cruzado, até de morrer pelo bem maior, foi essa intenção motora do que uma intenção mercadológica. Então, assim, é o que vocês preferem, é o que vocês fica a critério de vocês pensar aí o que vocês desejam, achar que a gente é produto, um efeito, um resultado de algo banal ou de uma coisa grandiosa. Eu não acho que pessoas como essas iriam fazer por uma coisa tão mínima, tão fútil. É claro que não. É claro que não. E o que você acha, Mirai? Perguntando aí, te passando a bola. Alô? Alô, tá me ouvindo? Ok, acho que o Mirai caiu. Mirai? Mirai? Bom, eu vou continuando aqui. Eu espero que esteja gravando. Opa, Então é alô? isso. Ah, voltou, voltou. Desculpa aí, eu rapidinho tive que sair aqui. Hum. O que É... você havia falando? Não, eu simplesmente perguntei, o que você acha? O que você prefere pensar?
As motivações ou o descobrimento do Brasil foi intencional ou não? O que você prefere pensar? Cara, eu prefiro pensar que não foi intencional. Mas também eu acho, tem um lance que o pessoal fala que os europeus eles enxergavam que o lugar da Éden existia aqui na Terra, né? E daí, Sim. tipo, eu acho que não foi intencional, mas quando eles acharam, eles ficaram surpresos, né? Porque, veja bem, você vai encontrar um monte de índio, entendeu? Com aquelas tanguinhas ali, de palmeira, sabe? Vivendo como se Uhum. fosse, por exemplo, Adão e Eva. Um lugar Sim. paradisíaco, tropical. Então, acho que possa ter sido, de fato, não intencional, mas não sendo intencional, também foi algo bom. Eu acho que esse é o Eu meu também penso da pensamento. mesma maneira. Eu penso da mesma maneira. Por mais que não tenha sido intencional, eles já esperavam o Brasil. Já tinha isso no inconsciente coletivo. É nesse inconsciente psicossocial. Já existia isso no português. Olha, cara, isso existe em toda a sociedade, em toda a civilização. Você vai na Índia, você tem a Shambhala. Você vai na Grécia, você tem Atlântida. Você vai no hemisfério norte, ali nos povos bárbaros, você tem Hiperbórea. Cara, você tem essa ideia de existe a ilha. Então, né, para o europeu ali, existe a ilha de São Brandão. E que não é uma coisa irracional. Não, é uma expectativa. Pode ser uma deturpação evolutiva, claro, né? Mas não é essa a intenção. Né? Existe uma expectativa, uma esperança daquilo. E faz sentido esse argumento de que a ilha de São Brandão, High Brasil, e ainda tinha o Tratado de Tordesilhas que foi feito aqui cara, no século XIV, 1300. Não, 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 me perdoe. 1400 e pouco. Antes de Cristóvão Colombo, eu acho. Já existia essa expectativa, entendeu? E como você disse, quando chegaram no Brasil, é muito mais fácil, e foi isso que ocorreu de fato, eles acharem que o índio era mais próximo de Adão e Eva, ou era o estado edênico, adânico, né? Que eles não tinham pecado original, porque eles viviam como se fosse Adão e Eva, sem escrúpulo algum. É muito mais fácil pessoas com esse pensamento mais religioso pensar assim. Só que a deturpação marxista, moderna, a incompreensão e a limitação não permite fazer isso. E é por isso que eu preferi explicar, não em termos históricos, aconteceu isso em 1500, não sei o quê, aconteceu isso nessa data específica. Não, cara. Você tem que entender a constituição do ser primeiro. Como é que ele opera, o que ele tende, o que ele pensa, o que ele anseia, como é que ele se formou, como é que ele se consolidou. A personalidade. Para depois, não depois, mas você entender ao mesmo tempo os feitos históricos, que não são um acaso, é um ato, um efeito, é uma ação e consequência, é uma coisa que acontece por aí, e por aí vai. Enfim, esse é o nosso pai. Nós, brasileiros, vamos ser legados disso, termos essa influência. Pelo menos isso eu só expliquei da parte portuguesa, né? Existe a origem bantu, existe a origem nativa, mas a parte política, como eu disse, a parte religiosa, o modo de estrutura, a família, a ideia de trabalho, se você pegar todo o pacote, pesa muito mais. Já estou até com a voz ruim aqui. O próprio Pesa muito Brasil, mais. ele é mais destinado que o pessoal pensa, né? Porque não apenas teve a colonização portuguesa, como francesa e também holandesa, né? Ali pelo Maranhão teve a invasão, tanto francesa quanto holandesa. Em Pernambuco também teve a invasão holandesa. E, enfim, tem essa influência de outras culturas também. Também tem influência judaica, né? Do Nordeste, porque Isso, boa cara. parte dos novos católicos se situaram ali também, no interior do Nordeste. Então, inclusive tem até Então, aquele bagulho que fala que o próprio Lula, né? Parece que descende desses novos caraca, católicos. Né? É. caraca. Pra você ver, né? Pra você ver que, cara, é um Brasil. Esse é o Brasil profundo. Isso porque é só uma parte do Brasil, tá? Esse é
o processo de descobrimento. Eu expliquei até mais de Portugal do que do Brasil. Porque falar do descobrimento é falar do feito português, não falar do feito brasileiro. Se eu for falar agora do Brasil, eu vou ter que explicar todo o processo colonial, né? Esse processo aí primário de 3 séculos de estreitamento dessas 3 identidades, que é o português, o luso-europeu. Já não é um luso-europeu, é um luso tropical. Só a primeira geração de portugueses aqui no trópico era português europeu, depois eles vão se miscigenar, vão pela falta da mulher branca aqui e ter só as nativas e a mulher negra, ele vai ter que se relacionar com elas. Então a segunda geração já é brasileira, que ainda se chamava Lusitânia aqui, Novos Lusitanos. Tanto é que na região de Pernambuco, eu acho, existe um lugar chamado Nova Lusitânia, eu acho, ou Nova Lisboa, algo assim. E aqui se chamava Nova Lusitânia. Quer dizer, novos lusitanos, novos portugueses, eram chamados aqui. E o que eu ia concluir com isso? Até esqueci. Ah, tá. A segunda geração já iria ser propriamente brasileira. Então, teria lusitana tropical. Então, já vai haver essa diferenciação entre lusitanos europeus, ibéricos, e lusitanos tropicais. E os trópicos é totalmente diferente do clima ibérico. E que diga essa passagem, eu esqueci também de citar o clima. Você já parou para pensar, e isso é um insight, é uma ideia de Gilberto Freire, não somente Portugal estava inclinado ao mar, mas como ele era o único, Portugal e Espanha, a Península Ibérica no geral era a única preparada e capacitada para os trópicos, para viver os trópicos. Você já parou para pensar nisso? Sim, sim, isso daí é. Então, justamente pela região ser a região mais quente ali, né? Isso Gilberto Freire diz muito sabiamente. É a região mais quente da Europa. Pela Reconquista Ibérica, foi onde teve mais estreitamento étnico e racial. Então eles são sim miscigenados. Inclusive teve dedo de judeu ali, né? Os serfaditas. Fadidas, Isso. Passou também a Ordem dos Cavaleiros Teutônicos, os franceses foram para lá. Portugal teve uma relação com os irlandeses, um pouco com os britânicos, espanhóis, o berbere, não, o norte-africano, enfim. É uma mistura ali já. Então ele não vai ter esse preconceito racial. Não vai ter. Então, se a gente quer falar de dia da raça, consciência racial, Portugal e Espanha são os melhores exemplos disso. Poderia botar esses dois países como célebres aí. Você vê a diversidade, né, do português. Tinha com mulheres, o português tinha ao mesmo tempo uma bantu subsaariana, tinha uma portuguesa, tinha uma árabe muçulmana, tinha uma marroquina, tinha alguém lá de Goa, né, tinha uma mongoloide também, tinha uma japonesa para ele pegar, uma chinesa e talvez até uma aborígene. Ainda tinha nativa aqui, cara. Olha a diversidade do leque do português, cara. Fora que o O próprio português. português já era miscigenado, né? Justamente porque Então, cara. os portugueses sofreram uma invasão árabe e tudo mais. Pois é, cara. Então, assim, eles já tinham essa tendência natural, né? Então, quando eles vieram para o Brasil, cara, o Gilberto Freire diz até isso. Exatamente com essas palavras. Enquanto o português já tinha isso no imaginário dele, daquela musa a árabe muçulmana que se banhava nos mares, pelada e tudo mais, e tinha a cor mais amarronzada, mais avermelhada. Quando ele chega no Brasil, isso não muda, porque tem exatamente uma parda aqui, sabe? Existe exatamente essa mulher com cabelo negro, com a cor marrom. A única diferença é que ela poderia ser mais gorda. E de fato, a indígena é muito mais gorda do que a muçulmana, não sei porquê.
mas ela costuma ser mais, ter muito mais gordura. Alimentação, alimentação. Sim, com certeza, alimentação. E, e é isso, cara. O português chega aqui, muda, né? Da segunda geração já é propriamente brasileira, ou melhor dizendo, luso-tropical. E o Gilberto Freire, ele vai ser esse, não somente ele, mas ele, principalmente ele vai ser a, esse intelectual que vai estar responsável pelo luso-tropicalismo, por esse nome, né? Essa ideia de luso-tropicalismo. E eu poderia, sim, citar, como eu estava até dizendo, pesa muito mais a identidade luso-europeia aqui, para nós brasileiros, do que as outras identidades. E quais são as outras influências das nossas identidades nacionais? É, as nativas e o bantu, mas eles caem muito mais numa região, numa parte alimentar, linguística, de costume também, mas principalmente alimentar. Um pouco do imaginário, um pouco de técnica e em menor grau, muito pouco, a forma de se comportar politicamente, tudo mais. Isso é, né? Mas uma coisa interessante é que isso denota todo brasileiro é que a gente é festivo, né? A gente é festivo desde o começo. Porque quando os portugueses chegaram aqui, e esse primeiro contato com o indígena, com o nativo, eles não sabiam se comunicar. E diz lá na carta de Pero Vaz de Caminha que uma das primeiras coisas que eles fizeram é dançarem. Eles dançaram em volta talvez de uma fogueira lá, em volta de alguma coisa. E estavam dançando, para você ver que essa ideia de festividade está conosco há muito tempo. A catequização ocorreu através de teatro. Os bantus, os africanos, têm aquelas matrizes dele lá, aquelas formas de liturgia deles, de rito, que é uma coisa totalmente rítmica, festiva. Então tá aí o porquê da gente gostar do gargalo e da bagunça, né? Tá um pouco ligado com isso. Mas é isso. É isso? Acabou? É através disso. É através disso que a gente vai entender o Brasil. Pelas raízes antropológicas, um pouco históricas, mas eu gostei de dizer mais sobre isso para a gente ver o quão valor tem o descobrimento do Brasil. Porque se eu falasse numa linha histórica, seria simples. Olha, os portugueses saíram desenvolveram a tecnologia marítima, muito melhor, né? A Espanha também fez isso, mas os portugueses deram muito mais nisso, porque eles já tinham essa tendência. Simplesmente atravessaram o Atlântico e chegaram aqui. Isso seria uma explicação histórica. Mas o por trás disso, o background, o verdadeiro entendimento, a raiz da coisa, eu preferi dar uma explicação mais antropológica. E eu creio que talvez aí você que esteja ouvindo, e até mesmo você, Miraia, você talvez não tinha tanta ideia disso, ou talvez até prefira isso mesmo. É muito mais valoroso pensar assim, não por conveniência, mas porque de fato é. Porque tudo que eu falei foi fato, né? Detalhe, eu li muito livro da história do Brasil, interpretação do Brasil, de esquerdista. É preciso, é preciso ser dito, é preciso que seja dito isso, de que os esquerdistas antes lançaram no debate público coisas interessantes, tá? Coisas interessantes acerca do Brasil. E a esquerda, durante um tempo, ela dominou a cultura no Brasil. Só que a esquerda de hoje, cara, não tem metade do que é isso. E eu não sou esquerdista. Mas existe um mérito dos esquerdistas sobre um pouco assim, desse estudo O do famoso Brasil. mérito PCO, né, cara? Pois é, cara. Infelizmente. Não, o Mas eu tive problema que mesmo ler, é cara. que. Isso fica para outro episódio, mas o problema mesmo é que o Brasil ele é basicamente uma cópia da política americana, sendo que, tipo, que é literalmente realmente uma cópia. Tanto que a dieta progressista daqui, a mesma dieta progressista de lá, e eles trazem ideias que não fazem nenhum sentido aqui, por exemplo, a guerra racial que ele tem, né, nos Estados Unidos, e que Pois aqui não é, faria o cara. mínimo sentido. Pois é. Esse que é o problema.
E para você para você ver que não faz nem sentido, cara, essa guerra racial, porque a guerra racial que existe no, como eu disse, o português não tem conceito racial. Ele tem preconceito, ele tinha preconceito religioso. Isso é fato. Mas preconceito racial não. Tanto é que ele tinha um leque, ele já era miscigenado, uma diversidade enorme de tanto mulher que ele poderia ficar. Não a mulher portuguesa, mas sim um homem português, que quem estava presente nas expedições marítimas era um homem. E é isso. E essa guerra racial é muito mais uma característica antropológica e social do mundo anglo-saxão do que nosso. Né? Do que nosso. Que o português não tinha isso aí. Se eu não me engano E. também que a segregação racial estadunidense ela tinha fundamentos religiosos no luteranismo, né, também. Se não estou enganado, né? Isso aí eu não tenho ideia, não, mas não duvido que seja também. E o que mais? O que mais que eu preciso? Ah, tá. E essa interpretação que fazem. É porque o que, que o pessoal faz hoje? Quando vão entender de colonização, primeiro que na escola, quando falam de colonização, falam de colonização geral, colonização britânica e portuguesa e espanhola. Falam dos três ao mesmo tempo. Aí o aluno médio, que não tem criteriosidade, o que é certo, porque ele tem pouca idade, ele vai achar o quê? Ah, tudo é uma mesma coisa, é um mesmo fenômeno, é uma mesma coisa, mas não, é o mesmo fenômeno, se são sociedades diferentes, são personalidades diferentes, são identidades antropológicas diferentes, né? São políticas, né, modos jurídicos diferentes. Eles não É daí conseguem que ter vem, essa interpretação. é daí que vem aquela ideia de que, ah, não, se os ingleses tivessem colonizado a gente, estivesse num país melhor. Os caras se esquecem, por exemplo, os ingleses colonizaram, por exemplo, a Índia, tá ligado? E um monte de país da África já tá ferradíssimo. Pois é, Para cara. que os poucos países que deram certo da colônia inglesa, eles se libertaram, como por exemplo os Estados Unidos, né? E tiveram muitas influências de outras culturas. Um exemplo do Canadá também teve uma influência francesa Até o gigantesca. próprio Estados Unidos. Os Estados É, Unidos é sim. os Estados Unidos hoje, por quanto que ele é um caldeirão também cara, apesar da guerra racial, mas, cara, boa parte do mérito estadunidense é porque ele simplesmente contratava e tinha estrangeiros com ele, É, né? não só porque, tipo assim, não sei se vocês sabem ou não, mas os Estados Unidos, aquela parte central dos Estados Unidos ali, ela foi uma parte comprada da França depois que ela perdeu Exato. a guerra, né? A guerra que Napoleão Bonaparte causou ali na Europa. Depois que Uhum. a França perdeu, Napoleão Bonaparte teve que vender esses territórios aí. Isso aí. Bom, é isso? Acho que é só isso. Eu não tenho mais nada a complementar. Não sei nem quanto tempo de episódio deu isso. Tem algo a comentar mais? Eu queria mandar um abraço para todos os ouvintes aí. Fiquem com Deus. Rezem o rosário todos Cara, os dias. amém, amém. Cara, o pior é que eu não. A gente nem sabe. Cara, tá desorganizado isso. Não tá definido. É que eu tô com muita coisa na cabeça. Eu tô em processo de mudança, tô no trabalho, muita coisa. Cara, quando eu fui gravar, agora a gente vai fugir totalmente do assunto. No começo eu não tava nem com vontade de gravar isso. Eu até postei lá, né? Mandei mensagem dizendo, vocês querem. O pessoal tava mandando mensagem pra mim dizendo, cara, comenta aí sobre. Posta aí nos status sobre as navegações, que amanhã vai ser o dia e tudo mais, coisas que eu fiz no dia de São José, porque é o meu santo aí, favorito. Aí falaram, faz dia dos descobrimentos. Eu falei, tá, eu posso fazer, mas eu fiquei com uma preguiça, cara. Fiquei numa preguiça. Eu tava ainda com a roupa do meu trabalho ainda, com a mesma skin do trabalho. Tinha dormido com a roupa do trabalho, eu acordei meio, sabe, quebrado. Dormi até meia-noite conversando com a honradinha. E, e, e é isso, cara. Eu não tava com vontade não. Mas eu tomei um banho frio, só disso me deu uma energia. Desci e Eu, no peguei a caso, tava moto. dormindo, né? Tava dormindo. Acordei com a ligação da minha falando para gravar. Só Pois pra... é, cara. Pois é. Ao Foi. invés de a gente papear qualquer coisa, a gente vai gravar. E, cara, eu tô meio com a voz assim, porque, cara, eu fiz muita coisa hoje. Minha voz tá ruim. Tô meio ofegante, saí explicando de qualquer forma, improvisei.
Não sei também quanto tempo deu isso, mas eu espero que seja aproveitável, né? Não seja uma coisa tão nerd e tão chata de se ouvir. Eu acho que foi sim, mas vai ficar aí de memória. É isso? É isso. Então não temos nada para dizer. Então vamos terminando o episódio aqui. Até agora eu não sei terminar o podcast. Não sei terminar nenhum episódio. Eu agradeço também por quem ouviu até aqui. Rosem também Rosem. Rezem também o rosário. E fiquem com Deus, tá, meus amigos? Eu não sei terminar o podcast até agora. Paciência. Beleza, então. Beleza, então. Até mais, gente. Stop recording. Stop recording.